Olá, pessoal. Estamos de volta no seu podcast Conexão Saber. Hoje eu estou bem acompanhado aqui, né? É o Bruno Di Pietro, meu colega, e vai me ajudar nesse bate-bola, falando sobre psicanálise e liberdade. Não é um tema fácil, né? Nós discutíamos aqui, né, nos bastidores, que é um tema complicado, polissêmico. A filosofia já discute isso por séculos, a psicanálise. Então, daqui a pouco você vai entender um pouco melhor essa questão. Será que a liberdade é possível? Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo, professor. É isso aí. Mais um tema interessantíssimo sobre que mistura aí filosofia com psicanálise, né? Questões aí práticas, né? Então eu acho que vai ser muito interessante. É um tema que eu tenho estudado, tenho debatido, conversado com muitas pessoas, com outras visões, né? Visões até antagônicas, vão dizer que não tem liberdade, mas enfim, né? Isso aí já é entrando no programa, né? Então vai ser bem interessante. Ah, legal. Como separar as duas, né? Filosofia e psicanálise. Pois é. Acredito que nem é bom tentar, né? E para iniciarmos, vamos começar por aquilo que é mais básico. Será que de fato existe liberdade? Como o Bruno bem colocou, existe toda uma polêmica dentro da filosofia, da psicanálise. A liberdade é de fato uma possibilidade humana ou seria uma mera ilusão? O que você acha, Bruno? Olha, refletindo sobre isso, eu acho que a pergunta, né, se existe liberdade, ela é bem interessante porque ela tem duas palavrinhas muito importantes, né? A noção de existir, né, a ideia de existir, e a própria liberdade, aí, que é o alvo da pergunta, né? Existir, lá desde os gregos, traz aquela noção de ser por si mesmo, né? Então, será que a liberdade ela é sem nenhuma outra coisa em volta, sem contexto, sem qualquer coisa assim? Eu acho que não. Eu tenho minhas desconfianças e aposto no não. Então, ela não existe por si só, mas ela pode acontecer. Então, por exemplo, aproveitando até a palavra liberdade, né, que tem esse sufixo aí de idade e tal, que tem a ver com uma qualidade, tem a ver com um adjetivo, tem a ver com uma condição em alguma dose, eu acho que ela pode sim acontecer, né? Então, conseguir liberdade, ter liberdade é poder ser livre, né? Então, eu acho que é possível sim. Por mais que exista toda uma noção determinística, a gente vai ver, né? Acho que nas próximas perguntas, que será que tem como conviver, por exemplo, determinismo com liberdade? Dá para fazer? Eu acho que dá, porque, por exemplo, né, até uma questão que, para entrar mesmo no tema, uma questão que me foi colocada como psicanalista, né? Um querido amigo falou assim, como é que você pode acreditar em liberdade se você é psicanalista? Aí eu fiquei pensando, falei, ué, uma pergunta um tanto quanto esquisita logo de cara, né? Que para mim é óbvio que o ato da pessoa buscar uma ajuda, seja qualquer terapia, é um ato que está ali mostrando uma dose de liberdade, né? Se não, liberdade plena. Então a pergunta foi interessante. Mas aí eu consigo trazer, né, a ideia do determinismo com a liberdade no seguinte sentido. Bom, se a doença, né, se o problema, se a questão que a pessoa traz para o consultório já estava determinada, e a gente pode olhar que sim, pela psicanálise, em alguma dose sim, existe isso, até na noção de transferência, que seria, né, a reatualização daquela situação. Então existe o determinismo. Porém, o determinismo que leva a pessoa para o consultório será o mesmo que leva ao desejo de cura? Se sim, o determinismo pouco importa. Porque ele está nas duas situações, eu posso tirar ele da equação. É que nem, por exemplo, você tem lá x mais 5 igual a 8. Eu tiro 5 de um lado, tiro 5 do outro, dá x igual a 3. Então o 5 não fez diferença. Se ele está nas duas situações, eu posso retirá-lo, ele não faz diferença. Então, existe ali uma condição, até algébrica, né, para brincar aqui com a equaçãozinha, de que determinismo e liberdade podem conviver. Né? E a psicanálise tem aí a contribuir com essa ideia. Né? O mote de uma outra questão que nós vamos analisar mais profundamente, né? Mas ainda sobre
a questão da existência da liberdade, gostei bastante de você colocar a liberdade como um mover, uma coisa que se movimenta, um devir. A liberdade não depende só da vontade. Há algumas pessoas que se baseiam em uma visão meramente volitista, a ideia, né, de que a vontade é aquilo que determina a liberdade, e esquecem que liberdade, no sentido mais acabado, tem a ver sempre com as relações. Sim. A liberdade só se realiza enquanto efetividade, enquanto relação com alguma coisa. Pelo menos no sentido de consciência, visto que a consciência de algo, a consciência dirige-se sempre a um objeto. Quando falamos da liberdade, nós precisamos entender tanto a consciência como o movimento, né, que se realiza no objeto. E aí fica claro que realidade não é algo só baseado na vontade. Existem também condicionantes, fatores que vão além daquele ímpeto mais psíquico, mais interno. Essa é uma questão que chegou cedo a Sartre. Sartre, embora dissesse que nós estamos condenados à liberdade, ele não era ingênuo ao ponto de não acreditar em condicionantes. Ele chega a falar de condicionantes materiais, condicionantes históricos, sociais. Mas diante de todos esses condicionantes, ainda há a lacuna, a brecha, que nós chamamos de escolha. Ainda há a possibilidade do exercício da liberdade. E eu acho que é exatamente, né, esse exercício, esse mover, esse devir, que se faz mais plenamente com a ideia, com o conceito de liberdade. O que você acha, Bruno? Eu acho que isso é muito legal, sim. Acho que isso está correto, né? Porque até, por exemplo, né, aproveitando o exemplo da álgebra aí, né, que é um exemplo bastante simples, né? Se eu faço a pergunta assim, x mais 5 é o quê? Quanto que é x? Não sei. Pode ser literalmente, pode ser qualquer número. Qualquer outro número. Então, se você parar para pensar, quando eu falo x mais 5 é o quê? O x é a coisa mais livre que existe. Né? Porém, para eu saber mesmo o que é o x, eu preciso de um contraponto, eu preciso do outro lado da equação. Então, x mais 5 igual a 10, x mais 5 igual a 8, x mais 5 igual a 1 milhão. Então, eu preciso de uma outra coisa que amarre. Né? Eu preciso de um outro contexto. Uma referência Uma outra inicial, referência, né? Perfeito. Porque o x, a depender das condições que ele encontra, ele pode ser qualquer outro valor. Né? Que não, por exemplo, 3 lá que eu usei no exemplo. Então esse condicionante é muito interessante porque até colocando a ideia da psicanálise, né? As noções da psicanálise. Né? Quando a gente fala de psicose, por exemplo, a associação livre de um paciente que é psicótico, ela é muito mais livre, se assim podemos dizer, do que um neurótico. Até a própria ideia de associação livre também é até uma contradição em termos, porque como é que uma coisa pode ser livre se está associada a alguma coisa? Alguma coisa. Né? Então, não é tão livre assim, né, quando a gente pensa no consultório, no setting analítico. Né? Mas você vai perceber que, por exemplo, se você ler um texto que foi escrito por um psicótico, você vai perceber que uma frase às vezes não tem nada a ver com a próxima, um parágrafo não tem nada a ver com o outro, porque ele está livre. Isso é liberdade, só que é meio que um caos, né, em alguma dose. Então, é preciso ter uma referência até para as coisas caminharem de uma forma mais, vamos dizer assim, benéfica para o próprio sujeito. Entendi. Né? Então, não adianta nada você ser livre em teoria se você não consegue realizar muita coisa. Que é, por exemplo, uma das noções de problema neurótico, né, que a gente aprende. Né, que no neurótico é aquele que tem muitas possibilidades, mas poucas realizações. Né? Poderíamos colocar nesses termos. Né? Uma discrepância. Entre potencialidade e realização. Exatamente. Então, acho que é por aí sim, dá pra gente... Já que você tocou, ele fez aí uma citação da Horney, né? Uma psicanalista norte-americana. Na verdade,
alemã que foi parar lá nos Estados Unidos. E dentro dessa mesma escola, nós temos um sujeito chamado Erich Fromm. E ele falou muito sobre essa questão da liberdade. Tem até um livro dele chamado Medo à Liberdade, onde ele discute, será que o homem, dentro do capitalismo, dentro das culturas de massa, ele pode ser considerado livre? É um problema muito atual, né? Sim. Nós somos capturados muito cedo. Uma criança bem pequena, quando completa 3, 4 anos, ela não sabe nem falar direito, mas já está soterrada de imagens. Já está sendo, né, profundamente programada. E os pais nem entendem bem esse perigo. Logo dão um celular, um tablet, né? E a criança começa a ser capturada por essa malha. É isso que vai fazer com que esses condicionantes materiais se tornem ainda mais fortes, mais condicionantes. Se vocês aceitarem a tautologia, né? Se tornam cada vez mais condicionantes. Por quê? Porque é colocado aquilo muito cedo dentro da formação do sujeito dentro das sociedades de massa. E isso faz com que haja um questionamento ainda mais importante sobre a liberdade, né? Será que eu sou livre ou penso que sou livre para comprar, para consumir aquilo que as pessoas querem que eu consuma? Será que eu sou livre ou sou livre só para estar dentro de um certo enquadre social? Essa é uma questão interessante, não é, Bruno? Oh, sem dúvida. E até um aspecto interessante dessa questão, que pode até parecer paradoxal, né? Mas numa sociedade como a nossa, né, capitalista e tudo mais, quanto mais dinheiro você tiver, nós podemos dizer que você é mais livre. É, verdade. Né? Independentemente de outras condições que te cercam, né, que te encontraram, que te receberam no mundo. Então, né, até o dinheiro na clínica, né, para dizer aí um jargão da psicanálise, é interessante notar que é um significante que te permite e que não permite ao mesmo tempo. Porém, quando não permite, adoece. Eu não tenho dinheiro, então não posso fazer muita coisa. Você pode adoecer por causa disso? Claro. Agora, o contrário também não é tão inválido. Né? Se eu tenho tudo, né, se eu tenho muita grana e posso fazer muita coisa, eu também vou adoecer em alguma dose. Vou realizar, eventualmente, até mais. Mas ainda assim, não é tão simples assim. Porque, pô, legal. Qual é a grande, né, qual é o grande mérito, qual é o grande prazer de fato conseguir aquilo que você quer? Né, o Schopenhauer, que é um autor que também me veio na cabeça quando a gente, né, fala de liberdade, né, ele tem uma ideia muito interessante. Não tem como não vir, né? Não tem como não vir, né? Que, no caso, a citação não é exatamente sobre liberdade, mas é a ideia de que a vida é um eterno balanço, né? Uma eterna alternância entre o desejo de ter e a ânsia de possuir. Não, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Né? Ou seja, eu quero ter nada legal. Tive. Puta que bosta. Quero outra coisa. E aí, né? Veja, já é uma ideia marcada pela possibilidade de consumir cada vez mais. Né? Certo. Então, na sociedade que a gente vive, a gente tem... Putz, agora estou lembrando de uma outra coisa interessante, uma outra citação, acho que é do Aldous Huxley, em algum lugar, né? Que a ditadura do futuro, né? Que ele é um autor já algumas décadas atrás, que a ditadura do futuro vai se parecer muito com liberdade. Justamente por essa pressão de se consumir. E aí, consumindo, realizando, como a gente estava comentando no começo, parece que eu estou exercendo a liberdade, mas será mesmo? Legal. Será mesmo que a gente está tão livre assim? Aí você já está adentrando uma questão existencial, mais filosófica, né? Sim. Será que alguma coisa material, será que um valor material pode nos libertar? O dinheiro tem esse dom libertário? Algumas pessoas apostam que sim. Sim, sim. Tendo dinheiro, eu posso fazer o que quiser. Não pode. Não é tão simples. Né? Não é tão simples assim. Na verdade, quando você tem dinheiro, você vai ter problemas existenciais de quem tem dinheiro.
Né? Eu sempre brinco com os meus alunos, deve ser terrível ao homem mais rico do planeta, não sei quem é e se dá para medir, acordar com dor de cabeça, ou estar com uma dor de barriga, uma vil dor de barriga. Ou seja, percebam, né, como esses limites existenciais, eles são intransponíveis. E quando o indivíduo tem muito, como bem colocou o Bruno, existe a questão do tédio, que é uma questão muito abordada dentro do existencialismo. O tédio é algo que alcança todos. Você sempre terá que estar inventando. Como no existencialismo não existe algo anterior à existência, existindo que você se define, ou os outros te definem, você não tem condição propriamente de buscar uma liberdade absoluta a partir de um valor material. Porque você estará sempre em construção. Mesmo tendo muito dinheiro, você vai ter que resolver sempre o que fazer com o seu dinheiro. O quanto aquilo vale dentro das suas possibilidades existenciais. E como foi colocado, isso pode ser até algo negativo. Você pode acreditar que é um Deus e isso pode levar você a se petrificar, ficar parado existencialmente. E quando é tocado por uma doença, por alguma coisa, né, que você não pode modificar, você se desespera. Não são poucos, né, as pessoas bilionárias que ficam doentes e morrem. Recentemente, teve o Steve Jobs. É isso mesmo. Sim. Morreu de um câncer, né? Câncer do pâncreas. Do pâncreas que não teve como ser revertido, com todo o seu dinheiro. Então vejam que liberdade é antes uma questão existencial. Sim. Não é uma questão só econômica. É lógico que existem, né, condicionantes econômicos, mas esses condicionantes não são absolutos. Uma pessoa pode ser até mais feliz em um barraco, pode se realizar mais plenamente frente a algumas de suas dificuldades, diante da precariedade. Acho até que a coisa mais sábia é manter sempre uma certa precariedade no nosso entorno. Por isso faz com que você se lembre que você é humano. Acho que isso é muito importante. Pensa dessa maneira, Bruno? O que acha? Eu acho que sim, faz sentido, né? Lembrando sempre que, a gente vive numa sociedade que ninguém precisa mais morar em barraco, né? Mas a questão da precariedade é legal, até quando eu faço meus vídeos lá no canal, né, no meu ensino, que eu misturo tudo de matemática, filosofia e um pouco de psicanálise, né? No final, lembra de falar do seu canal. Pode deixar. E é interessante você fazer sem roteiro, porque você dá margem ao novo. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Porque as condições mudaram, né? E aí você tem um encontro com o novo. Né? Então, essa dose ali de precariedade, né, como foi dito, é interessante. É interessante justamente porque, até quando você estava falando assim, né, às vezes a gente completa, né, as frases, né? E aí eu fui surpreendido porque não foi a palavra que ele falou. Ele disse assim, né, que a liberdade é uma questão existencial. Né? Na minha cabeça, a liberdade é uma questão condicional. Já foi uma complementação, né? Certo. E é interessante porque, de fato, né, você é tão livre quanto as suas condições permitirem. Né? Então, por exemplo, mencionando o Schopenhauer agora diretamente sobre a liberdade, né? Ele fala assim, olha, você pode até ser livre escolher entre tomar essa água ou não, mas você não foi livre para sentir a sede. A sede aconteceu. Né? Então é interessante porque... É um condicionante, né? É um condicionante que veio, sabe-se lá de onde. Bom, sede é mais fácil de rastrear porque tem a ver com o corpo e tal. Lógico. Agora, questões psicanalíticas, né? Agora, a pessoa pode chegar no consultório e falar assim, por que é
a quinta relação do mesmo tipo. Uhum. É o dedo podre, o famoso dedo podre. Por que que eu tô condicionado a escolher? E a palavra escolha é uma palavra muito interessante. E por que que eu tô condicionado a escolher esse tipo de parceiro, esse tipo de parceira? Por que que isso sempre me acontece? Quais foram as condições? Aí vai para análise, vai para o divã, etc. E vai começando a arrastar. Ah, talvez tenha sido por causa disso. Uhum. Ah, ou então, putz, olha esse ato falho, hein? Eu não queria olhar para isso. Então tem muito a ver com os condicionantes que te receberam no mundo, né? As condições que te receberam no mundo. E Freud, dentro desse quadro que você colocou, usa até um termo interessante, neurose de destino. Algumas pessoas, né, parecem ficar presas a essa neurose de destino. Estão sempre repetindo a mesma história. Ah, professor, eu já vi essa novela, eu sei como acaba. O mocinho morre sempre no final, eu sempre me ferro. Eu já ouvi muitas e muitas vezes isso, né? Mas o quanto disso tem a ver com uma escolha? O quanto disso tem a ver com determinantes inconscientes que nos levam ao conforto de escolher o mesmo, aquilo que é parecido. O quanto nós ganhamos, né, com o dedo podre. Essas são questões que são profundamente levantadas durante uma análise, né? Sem dúvida. E aí até me ajuda a colocar a segunda questão. Essa é uma questão que você já tocou superficialmente, mas devemos aprofundar. Sem dúvida. Como pode a liberdade se harmonizar com o conceito de determinismo psíquico? Pois é. Esse é um conceito freudiano muito caro aos psicanalistas. Nós sabemos que nós não somos tão livres assim, as nossas escolhas não são tão livres. Então, como harmonizar? Afinal de contas, né, somos livres ou não? Isso parece contraditório. Aqueles que dizem que não há liberdade, de que, na verdade, nós só somos aquilo que aquela parte mais inconsciente nos deixa ser, esquecem que a própria situação de análise parece desmentir isso. Se existisse um fatalismo na psicanálise, um fechamento absoluto, para que serviria a análise em si? Exatamente. Qual o objetivo de uma terapia se existisse, né, meramente um fechamento absoluto nessa questão do ser? Pensa dessa maneira, Bruno? Penso. Inclusive, né, eu acho que essa ideia de estar fechado, né, é justamente aquilo que, ou pelo menos parte, né, do problema que faz a pessoa buscar uma análise. E uma análise que vai seguindo o seu curso aí de forma desejável, é a análise que vai abrindo possibilidades, né? Que vai fazendo com que a pessoa perceba esses entraves, né? Esses freios, essas amarras, e consiga superá-las em alguma dose, né? Não completamente como se fosse a chave da felicidade, né? Mas alguma dose de escolha mesmo, né? Uma escolha, bom, eu sei que vai acontecer... Você reduz a sua infelicidade, né? Exatamente. Você vai aparando algumas arestas ali daquela... Né, do inferno, né, que muitas vezes é estar vivo, por exemplo, né? Essa questão, perdoe-me. Não, pode te interromper, atrapalhar. A ideia é essa mesmo. Não esquenta a cabeça, não. Mas quando você falou em abertura, eu sempre lembro de uma metáfora do Erich Fromm. Ele vai discutir a questão da liberdade, das possibilidades existenciais, e ele compara a vida humana a uma espécie de leque. Quando você é novo, o leque está bem aberto. Sim. Mas à medida que você vai avançando, a maturidade vai queimando algumas dessas possibilidades. Exatamente. Eu sei que parece exagerado, mas eu brinco com os meus alunos. Uma pessoa de 70 anos, se ela quiser participar da seleção brasileira de voleibol, provavelmente ela terá muitas dificuldades. Muito mais dificuldade. Então isso indica que as possibilidades reais, elas também vão mudando durante a vida. Você vai fechando aquele leque de possibilidades. A análise
não pode tudo, não pode levar você a uma liberdade absoluta, porque não é xamanismo, não é Exatamente. misticismo. Mas a análise pode fazer você enxergar as possibilidades reais que ainda assistem, né, ao seu ser. Acho que essa é uma vantagem, né? Fazer com que o indivíduo perceba o que verdadeiramente ainda é possibilidade e o que é ilusão. Exatamente. Esses são fatores muito recorrentes. Às vezes o indivíduo diz que quer algo que ele não pode ter. Na verdade, aquilo é uma ilusão escolhida até para ele não escolher nada. É uma maneira inautêntica. Já é uma escolha. Já é uma escolha. Uma escolha inautêntica que faz com que o indivíduo fique resignado, contente com o seu destino. Eu até queria escolher, mas agora já não dá mais tempo, fico por aqui mesmo, né? Pensa dessa maneira, Bruno? Penso. Faz sentido? Penso, faz. E é interessante como eu também me lembrei, né, acerca desse assunto, do programa que nós fizemos sobre os idosos, né? Verdade. A psicanálise com idosos e tal, eu não lembro exatamente o título, mas tem muito a ver com que você vai ganhando certa consciência de que, poxa vida, isso aqui eu já não consigo fazer mais. Verdade. E aceitar isso é interessante. Porque aí você pode fazer outras coisas. Verdade. Uma gama de outras possibilidades se abrem, né? Sim, em alguma dose você perde alguma coisa, mas você também ganha outra. Né? Agora, a questão é como você vai lidar com essas escolhas. Aí poderíamos dizer, né? Porque a palavra escolha, eu acho um tanto problemática. Me permita divergir, discordar, né? Porque uma vez eu conversando com uma amiga que tem um irmão gay e acompanhou muito o sofrimento dele, né? E ela ficou bastante irritada comigo quando eu disse, não, mas é uma escolha inconsciente. Por mais que a gente às vezes tente adjetivar aquele substantivo, falar é uma escolha, a pessoa já para ali, já, calma, você tá falando besteira. E aí eu parei pra pensar, eu falei, puta, ela tem razão. Porque quando a gente fala escolha, a gente traz a ideia de que a pessoa realmente tinha duas possibilidades aqui, né? Eu quero ser hétero ou homossexual. Bom, hoje, quer saber? Eu vou pegar aqui do homossexual e vou levar pra minha vida. E não é assim. Por isso que eu gosto da palavra, né, em substituir. Porque assim, né, a palavra escolha, ela tá tentando significar uma certa dinâmica de condicionantes. Que essa dinâmica não se perde. Né? Mas são condicionantes tanto que vão fazer com que surja, né, que aconteça uma orientação tal, uma orientação homossexual com uma orientação heterossexual, né? Então a orientação é interessante. Então você acaba se percebendo orientado para esses objetos. E aí você pode sim escolher o homem X ou o homem Y, a mulher X ou a mulher Y, que é aquela do Schopenhauer, né? Você é livre para escolher entre X e Y. Mas não foi livre para não ter essa pressão, essa orientação. Isso aí, você se percebe em um ou se você se percebe em outro. E aí você vai fazer alguma coisa com aquilo. Inclusive, né, em análise, a pessoa às vezes se casou, né, tem uma relação heterossexual, fez família, né, a família tradicional brasileira e tal, mas lá dentro tinha um gay que se perdeu em alguma dose. Mas que pode ser, né, revivido. Bom, não que tenha morrido, né, mas que pode ser ali materializado agora. Então tem muitos casos assim e são muito interessantes. Então, a pergunta era sobre harmonizar, né? Harmonizar o determinismo psíquico com a ideia de liberdade. Aí eu lembro de um outro autor que também deixa a gente bastante, nos provoca bastante, né? Que é o Kant, que ele vai dizer assim, olha, Kant. Você só é livre quando você faz o que não teve vontade de fazer. Ou, se você preferir, quando você não faz o que te deu vontade. Mas, como assim? Eu sou livre quando eu não faço? Exemplo. Você acordou lá e percebeu a vontade de comer pastel. Nossa, faz tempo que eu não como pastel, eu vou comer pastel. O Kant vai dizer, olha, se você comeu pastel, você não é livre. Meu Kant é a Val. Quando eu acordo com essa vontade... Para com isso, deixa isso pra lá. É interessante isso, né? Mas é interessante como é uma espécie de liberdade negativa, ou então uma espécie de liberdade no negativo, né? Legal, se você não fazer, né? Se você não fizer, você foi livre.
Mas aí você fala, poxa, a vida é um pastel. Pode ser uma coisa mais vamos dizer assim, Complexa, imaginariamente sim. complexa, né? Como uma escolha, né? Como aceitar essa orientação sexual ou não. E também essa visão baseada em binômios, ela é meio pobre também, né? Sim. O próprio Nietzsche, sem dúvida, quando ele fala sobre a questão de vontade, ele chega à ideia de que não existe bem uma única vontade ou duas vontades, mas muitas vontades, múltiplas vontades. É isso que nós chamamos de possibilidades. A vida humana, em certo sentido, né, comparado ao ideal, é um inferno porque nós estamos diante de muitas possibilidades. Sim. E depois de você decidir escolher uma coisa, num sentido mais inconsciente, orientar-se para um objeto, você vai continuar a ter vontades. Você pode mudar, você pode transformar aquela escolha. Nunca é definitiva. Exatamente porque o definitivo não tem muito a ver com a ideia do que é humano. Não existe um projetista, alguém, né, que fez o ser humano para determinada função. O ser humano acaba descobrindo o que é, o que não é, nos diversos momentos em que existe e pode se redefinir infinitamente, né? É isso que traz mais angústia na questão da definição de liberdade. Até coloquei como terceira questão a diferença entre livre-arbítrio e liberdade, sim. que é uma questão também bem polissêmica. Algumas pessoas acreditam que livre-arbítrio é a mesma coisa que a liberdade. E muitos dos teóricos modernos, contemporâneos, não acreditam na ideia de livre-arbítrio porque ela traz sempre embutido uma ideia de um plano pré-estabelecido. A ideia de um criador, a ideia de alguém, uma coisa mais né? religiosa. A ideia de Sem alguém dúvida. que te determinou uma certa missão. E na liberdade, nós não temos esse criador. Ao contrário, nós temos abismos, né? Buracos. Buracos. Sim, com certeza. São esses buracos no real, na realidade, que vai fazer com que a ideia de liberdade não possa se vincular ao senso comum do livre-arbítrio, porque não há destino final. O único destino humano é continuar a caminhar e a escolher. Até o seu último suspiro deverá escolher. Ele pode... Essa é uma questão que muitas pessoas levantaram, né? Quando Sartre falava da liberdade absoluta, é um conceito que eu não gosto. Por quê? Absoluta, Porque eu não acredito que haja essa liberdade absoluta, porque ela não depende só da vontade. Então é melhor falar de uma liberdade relativa, porque não existe coisa mais interessantemente humana de que a relatividade. O ser humano é relativo em tudo. Sim. E a sua liberdade Sem dúvida. é também relativa. Pensa dessa maneira, Bruno? Penso. E se você olhar, né, você que está ouvindo ou assistindo esse programa, se você perceber ali, se você teve uma escuta mais atenta, você vê que a gente está falando sobre liberdade, mas está amarrando várias coisas, né? Verdade. Nós estamos amarrando um monte de autores, um monte de noções. Então, quer dizer, talvez seja o programa sobre liberdade seja o menos livre possível. Né? A associação livre não é tão livre assim. Não é tão livre. Existe um certo determinismo, né? Mas é interessante que, cara, sempre quando chega alguma coisa, né, algum filósofo, alguma noção de algum absoluto, o determinismo absoluto é problemático, a liberdade absoluta é problemática, o livre-arbítrio, num ponto de vista mais religioso, também é uma grande ilusão, porque se existe um programador e esse programador tem um objetivo, você não é livre. Você não é livre. Verdade. Você tem que chegar à conclusão, é necessariamente uma lógico marionete, né? que você não foi livre.
Verdade. Né? Tem um filme muito bom acerca desse tema, chamado... eu não vou lembrar, aquele rapaz que fez Identidade Born. Tem um pessoal muito bom nesse filme aí. É um filme muito interessante que ele trata... O personagem tem que ser... Né, ele foi meio que determinado a ser alguém mais importante. Então ele vai ter que ser, acho que presidente, eu não lembro. Chega uma hora que um dos personagens lá, que é bem legal esse filme, é bem bacana. É que eu não vou lembrar o nome, mas infelizmente... Bom, talvez até lembre no meio do caminho. Mas tem um personagem que fala pra ele, fala assim, olha, você é perfeitamente livre pra escolher se você vai comer pastel ou não vai, se você vai tomar refrigerante, Guaraná ou Fanta Uva. Isso aí eu tranquilo. não sou tão livre assim, mas tudo bem. Depende da situação, você realmente não tem tanta liberdade, né? Tantas opções, que também é uma outra questão interessante. Aí ele fala assim, olha, isso aí você pode escolher à vontade, agora tem coisas que você não vai escolher. Tem coisas que você vai ter que fazer. E o cara se rebela com isso e tal, não sei o quê, né? O protagonista lá, que é o cara da Identidade Born. Então... Que lembra até uma questão meio religiosa, né? A gente fala do Satã, do demônio, e num ponto de vista libertário, ele parece até o mocinho, né? Porque ele se rebelou contra um verdadeiro ditador. Sim, em um sem dúvida. ser que o criou para não escolher. Aliás, havia até a possibilidade de escolha, mas escolhendo ele seria condenado. Ou seja, então não faz muito sentido isso, né? Não. Então essa ideia de livre-arbítrio vinculado à religião nos leva sempre a esse recorte de que se você não escolher a partir de uma vontade maior, de uma vontade que não é sua, Exato. você não está fazendo verdadeiramente a escolha autêntica, positiva, porque a escolha verdadeira, ela já pré-existe. Você só pode escolher, pelo menos no sentido melhor, descobrindo qual é a escolha do Criador. Isso seria aviltante demais, isso seria pobre demais, acabaria propriamente com o conceito de liberdade, como você bem colocou. Acho que lembra bem esse roteiro do filme, né? Sim. Inclusive os personagens, que são vários personagens, né? Que esse que conta pro cara, você é livre para escolher pastel, sei lá o quê. Ele é um anjo. Se eu não me engano, o título que ele ganha no programa, né, no filme, é ser um anjo. E aí eles vão cercando o personagem. É um filme muito bacana, só que eu não tô lembrando o nome. Aí. Queria, mas não tô, né? Tá vendo? Você não não é tão livre, não. totalmente. Vou lá, pô, qual é o nome do filme? Não tá me vindo o nome. Não, mas não tem importância. Quando você lembrar, você fala, né? Sim. Mas o roteiro lembrou bem essa coisa meio teológica, né? Que as pessoas, elas acreditam que são livres para encontrar uma verdade maior, encontrar a sua missão. Então você não é livre, né? Eu lembro sempre de um autor que me marcou muito na juventude, chamado Karl Mannheim. Era um sociólogo alemão, e ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz, olha, a diferença entre a modernidade e a contemporaneidade é que por muito tempo na filosofia nós buscamos a ideia de encontrar a peça certa para o quebra-cabeça. Havia um quebra-cabeça maior, um sentido maior para a vida, para a existência, e o destino humano era encontrar o lugar de colocar essa peça. Aí o Mannheimer diz assim de uma forma meio sarcástica. Na verdade, hoje nós descobrimos que nós só temos a peça. Não há o quebra-cabeça. Né? Isso significa que você vai ter que montar e desmontar muitas vezes um quebra-cabeça criado por você. Criado pelas condições, né? Que de alguma maneira existem em seu entorno. Então essa metáfora dele me marcou profundamente na juventude. Com isso, eu aprendi de uma forma intelectual a ideia do relativismo, do perspectivismo, de como
a ideia de liberdade nada tem a ver com essa ideia de livre-arbítrio. Você não tem que encontrar a boa verdade do outro. Você não tem que encontrar o quebra-cabeça criado por um arquiteto invisível. Você vai ter que criar o seu próprio quebra-cabeça. Você vai ter que criar o seu próprio roteiro. E aí que entra o peso existencial da liberdade. O Sartre, ele vai dizer o existencialismo é o humanismo, né? Ele diz assim, não há sinais no mundo. Se vira, invente. Não existindo sinais, você tem toda a responsabilidade de criar um roteiro seu. E aí entra até a última pergunta. A psicanálise pode ser um conhecimento libertário? Acredito que pode, exatamente porque abre campo de você enxergar as suas verdadeiras possibilidades. Se você vai enxergar de bom grado ou não, essa é uma outra questão. Se você vai entrar no caminho, né, que você agora enxerga, essa é uma questão particular. Não é isso, Bruno? Sim, sim. E acho que até acompanhando os debates políticos que eu tenho feito desde 2018, por aí, a palavra libertária, ou no caso a palavra libertário, é um tanto complicadinho hoje em dia, porque tem um pessoal aí, justamente um pessoal que né, tem a ver ali com anarcocapitalismo e tal, que vai dizer que tinha que não ter nada de coletivo, coletivo não existe, então... De autoridade, né? Não tem nenhuma autoridade, mas aí você percebe que, né, passados 5 minutos de conversa, você percebe que, pô, é que ele quer ser... Eles se dão uma autoridade, né? Exatamente. Né? Ou então, uma autoridade de um outro tipo, né? Sem, ou então, melhor dizendo, né? É uma autoridade mais imaginária, mais concreta no sentido ruim. Não simbólica, né? Eu tô lembrando aqui do caso do rapaz lá do Porsche que matou um motorista de Uber e tal, né? Então é um rapaz que, pô, tem lá bastante liberdade porque tem bastante dinheiro, e aí o que ele fez? Verdade. Né? Matou alguém que não tinha nada a ver com a vida dele e tal, e bagunçou a vida dele. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas ele já teve um grande trauma aí. Né, porque ele fez e matou, né, tirou a vida de uma pessoa. Mas, voltando à questão, né, eu acho que talvez a psicanálise ela é mais libertadora do que libertária. Legal. Acho que seria uma palavra mais interessante, né? Mais adequada no contexto atual, né? Veja, não estamos tão livres assim, né? Tem um contexto político atual no nosso país que a palavra libertária pode mais atrapalhar do que ajudar. Agora, a psicanálise é libertadora? Sim. Eu acho que uma das grandes funções da clínica é você justamente criar condições, você como analista, né? Criar as condições que a pessoa vai poder, né, vai expandir os horizontes, né? Expandir o significado daqueles significantes. Eu acho que isso aí é libertador, né? E aí traz a questão, por exemplo, da transferência, que eu acho que é uma das noções mais importantes que a psicanálise traz, né? Porque o Freud vai perceber logo no começo que a relação que o paciente vai criando com o médico, né? Ainda nem estou falando de analista, né? Mas a relação que o paciente vai criando com o médico já ajuda muito, independentemente do que o médico está fazendo. Independentemente de qual a abordagem do médico. Por isso que tem muita terapia que funciona. Logo de começo funciona. Por quê? Porque a relação que a pessoa está estabelecendo com aquele profissional já ajuda muito. Eu lembro de uma vinheta... Uma cura transferencial. Uma cura transferencial, que claro, né? Que não é duradoura. Né? Mas acontece em alguma dose. E eu me lembro de uma vinheta da minha clínica, né? Que eu estava atendendo até lá na sociedade e tal. Aí a paciente teve um sonho com a imagem, né? Com a minha imagem, com a imagem do analista, né? E aí eu fiz a pergunta, não lembro exatamente qual foi a pergunta que eu fiz, mas ela comparou o analista com o marido. E aí ela disse assim, aí ela falou pra mim, né? Você olha pra mim. Olha que interessante. Né? O meu marido não.
Tanto é que, né, o desfecho, pelo menos, dessa relação não foi muito boa pro marido. Mas, e aí, né, fazendo jus ao jargão de que, bom, a pessoa busca análise para poder se separar e tal, né? Às vezes, inclusive, se separa para continuar junto. Também tem essa questão. Mas é interessante porque aquela transferência ali, pô, trouxe alguma coisa que ela não tinha. Mas o que é a transferência? Né? E o Lacan cita Freud de uma forma muito interessante, que Freud fala assim, olha, né, o Lacan cita do Freud. O Freud vai dizer, aquilo que não pode ser rememorado aparece na conduta. E a transferência, né, e cabe ao analista permitir que aquilo aconteça, que aquilo que não está sendo falado, né, para usar bastante Lacan ali, né, para aquilo que não tem palavra, possa aparecer pelo ato, possa aparecer, né, até aproveitando a palavra, né, a atualização, né, o que é uma atualização? Aí tem aquela ambiguidade do significante, né? Então tem a possibilidade de colocar em ato, atualizar, né, ou atuar, né, tô brincando aqui com a palavra, mas também de trazer aquilo que está ali guardado em alguma dose, aquilo do real, que não tem palavra ainda, mas vai poder trazer aquilo no set analítico com o analista. Para poder manejar isso. Para poder manejar a transferência. O Freud tem vários textos sobre o manejo da transferência, o que fazer com o sonho, quando começar a interpretar, coisas assim. O Freud, ele pega na sua mão e ensina, né? Nossa, o Lacan meio que deixa você mais livre. Né? E aí você tem que se virar. E tem, nossa, uma porrada de citações de autores e tudo mais, né? Então... se você me permite... Por favor. Até nessa questão, né, do exemplo que você deu... Eu lembro sempre de um conceito também explorado por Fromm, que é a ideia da autoridade racional e irracional. A autoridade irracional é aquela que te aprisiona a sua imagem. Olha aí. Porque reivindica uma fonte mágica, sobrenatural. Por isso você ama aquele indivíduo como se fosse um mito. No sentido da fala dela, ela estava te mitificando. De uma certa maneira, exatamente, ela se vinculou inicialmente, né, como se vincularia a qualquer autoridade irracional. Imaginária, né? Imaginária. Agora, Fromm vai trabalhar a ideia de autoridade racional como essa autoridade transitória, como uma autoridade que te proporciona condição de você perceber a sua própria liberdade. E a autoridade racional, ela precisa ser superada. Ele dá um exemplo muito bom, que é o exemplo, por exemplo, de um professor. Sim. Ele é uma autoridade, mas ele é uma autoridade só naquela sala de aula, dentro de um determinado recorte. Ele não é aquele que vai ficar dando carteirada. Por quê? Porque se fizer isso, é autoridade irracional. De certa forma, né, é uma autoridade incompleta. Incompleta. Que isso. Até brincando mais uma vez com a palavra, né, o Lacan traz a ideia do grande outro barrado, né? Tá. Que tem muitos pais que fazem de tudo para cercar o filho, aí por questões deles mesmos, né? Dessa incompletude, dessa precariedade da realidade. Então o professor que é sempre professor, quer dizer, né? Ele se mantém dando carteiradas para além da aula, ele quer ser sempre professor. É, verdade. Ele não deixa de ser. Aquilo é um mito fálico, né? Que ele criou para ele mesmo e para engessar os outros, né? Exatamente. E aquele que vai estar mais vacinado, vai falar, ih, esse cara aí... É a ideia do absoluto, né? Do absoluto. E tanto faz o contexto, é sempre o mesmo. Na fala da sua paciente, de alguma forma, né? Ela quis te seduzir, havia uma questão, né, de sedução, e ao mesmo tempo ela queria se libertar, queria perceber uma possibilidade diferente daquela possibilidade do marido. Então esse movimento, né, de buscar a liberdade e ao mesmo tempo um novo condicionamento parece estar sempre muito presente. A análise, nesse caso do analista, não ceder ao clamor da analisanda,
vai ser o ponto principal, né, para que a cura transferencial se transforme em uma cura mais genuína, mais autêntica, capaz de fazer com que a pessoa possa se sustentar a partir da sua própria força e beleza, não buscando mais o sentido nesse grande outro que parece estar sem falta, né? Que aliena, né, que o desejo, né? Até pensando em lugar, isso aqui acho que tem uma importância política bem interessante, né? Porque se você parar para pensar, muitos filósofos e teóricos políticos deixaram a ideia de que, olha, gente, não existe vácuo de poder. Se você não está desejando por si, né, de forma legítima, que aí entra a psicanálise mais libertadora, no sentido de, você está desejando aqui alguma coisa que não é sua, em alguma dose. Né? E quem está desejando quando isso acontece? A sociedade, Deus, os pais, sei lá, o que mais. É o grupo que você tá, sei lá. Como diria a Plebe Rude, os fiscais do inconsciente, né? Porque aquilo ali aquele lugar de desejo, eu entendo até o objeto pequeno A lá do Lacan, eu entendo como esse lugar ali, é como se fosse um cadinho, onde tem alguma coisa aqui, né? E você chega na análise assim. Aí o trabalho da análise é, opa, peraí, tá vazio isso aqui. Né? Aí vem a responsabilidade da pessoa que conseguiu uma dose de liberdade a mais. O que eu faço com isso? O que eu coloco aqui? E a ética do analista. A ética do analista, exatamente. O que você faz quando você vê a pessoa falando isso pra você? Você me olha, meu marido não. A ética do analista. Pode ser até um programa, né? A ser explorado. Sem dúvida. Infelizmente, nós estamos terminando, não somos livres, mas nós vamos voltar a falar sobre essa questão da chamada liberdade, vamos aprofundar um pouco, né, essa questão dentro do consultório e até discutir a ética do analista, como ele deve se comportar diante dessas variáveis, de uma pessoa que busca um salvador, de uma pessoa que busca alguém completo. Será que dá para ajudar o paciente a alcançar a autoridade saindo desse lugar, né? Um tanto endeusado, criado a partir das nossas fantasias mais covardes, né? Vamos pensar nisso futuramente. Eu agradeço, né? Ao Bruno, você quer completar a ideia, Bruno? Fica à vontade. Gostaria de só acrescentar, o interessante, né, e o paradoxal da psicanálise é que essa situação, ela é boa para o tratamento. A cura transferencial, inicialmente, é a neurose de transferência. Exato. Né? Tem que acontecer alguma coisa parecida. Tem que acontecer. Mas é interessante que aconteça uma certa atualização ali para poder, peraí, verdade, né? Agora eu já conheci um pouco o analista, né? Já entendi. Dá para ir, né? Isso orientando, vai te dar pistas, né? Vai tendo notícias de alguma coisa importante que tá ali no inconsciente, porque tá atualizando na conduta, ao invés de ser, né, rememorado e tal. Legal. Muito bem, vamos terminar. Bruno, pode... Infelizmente, chegamos ao fim, pois não somos mais livres para continuar falando. Mas gostei muito do bate-papo. Né? Foi ótimo. Você é sempre alguém, né, entusiasmado pelos temas. Isso é muito importante. Né? Inclusive vim com essa camiseta aqui, porque essa banda que eu gosto bastante, tem uma música chamada Free Will, que é muito boa, e tem lá no meio do caminho ali da música, tem lá um trecho que ele diz, olha, quando você não escolhe, isso também é uma escolha. É uma escolha. Sartreano, hein? Cuidado com as suas não escolhas, cuidado. É isso. Tá certo, gente. Nós estamos terminando. Eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar o conteúdo. Deixa aí também sugestões de temas. Eu tenho abordado até de forma solo ou no sentido mesmo das entrevistas, esses temas que vocês têm sugerido. Isso me ajuda bastante também. E faz a gente aumentar, né, nosso status no YouTube. Sim. Muito obrigado e até a próxima vez. Tchau.